A instalação da CPI mista do dia 8 de janeiro deve acontecer nesta quarta-feira no Congresso. Depois da divulgação das imagens do Palácio do Planalto, a pressão pela investigação aumentou e fez o próprio governo mudar de lado. O governo não queria, não via razão, agora quer inclusive comandar a CPI. Qual é a lógica disso? Mas vamos conversar com a Berenice, porque ela tem informações dos bastidores. Claro que agora a preocupação é quem vai comandar a CPI como presidente e quem vai também ficar com a relatoria. Interesse de todos os partidos. O que chama atenção é o governo querer uma CPI para ele mesmo, que ele não queria. Ele comandar uma CPI que vai investigar justamente essas imagens que foram, digamos, cruciais para ter um apelo público para a instalação da CPI, que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não quis se instalar na semana passada. Bom, muita coisa aconteceu semana passada para agora, né, Berenice? Bem-vinda. É isso aí, Piotr. Muita coisa aconteceu da semana passada até agora, né? Teve os depoimentos, inclusive, dos militares que foram identificados nas imagens do Palácio do Planalto. E aqui no Congresso Nacional, o embate agora é entre oposição e governo na disputa aí pela presidência e relatoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Inclusive, eu conversei com alguns parlamentares, né, do governo que disseram que vão ocupar esses espaços e já contam como certo ter a maioria de parlamentares para compor ali o colegiado que vai eleger o presidente. No entanto, a oposição, né, os partidos de oposição continuam firmes, dizendo que não vão deixar que o governo tome essa narrativa de que eles são vítimas da situação. As imagens das câmeras de segurança divulgadas do Palácio do Planalto, né, reforça ainda mais a teoria da oposição, que acredita que o Palácio do Planalto, né, o Poder Executivo, pode ter sido leniente e ter se omitido no sentido de impedir que os manifestantes entrassem. E são vários os questionamentos. Hoje ainda eu conversei com um senador do PL e ele me disse o seguinte, que até mesmo as imagens aqui da Câmara dos Deputados e do Senado não foram disponibilizadas, né? É algo também que deve ser aberto aí ao público, as imagens das câmeras de segurança aqui do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro e também do STF, não é só do Palácio do Planalto. E com a instalação da CPMI, tudo isso deve vir à tona para que eles possam analisar, inclusive, e identificar as pessoas que participaram e que, se de fato houve omissão por parte até mesmo da Polícia Legislativa, isso não é descartado. Agora, com relação à indicação, existe aí um imbróglio em torno da escolha, né? O deputado André Fernandes, que é o autor do requerimento, os parlamentares aqui defendem que ele participe diretamente na mesa, né, como presidente ou como relator. No entanto, na semana passada, o deputado federal, que inclusive é vice-líder do Congresso, ele disse que não vai aceitar, até porque André Fernandes teria um processo no STF e estaria atuando, né, com interesses pessoais. Eu conversei com o deputado André Fernandes e ele me disse o seguinte, que esse processo no STF foi aberto, mas que ele ainda não foi julgado. E quando o parlamentar do governo diz que ele está sendo processado pelo STF, ele não pode já trazer uma espécie de condenação. O que chama a atenção, Piotr, é que dos 3 parlamentares que foram processados na época, incluindo o deputado André Fernandes, somente ele não foi ouvido até hoje pelo STF. Uma das parlamentares, inclusive, que fez postagens em relação ao dia 8 de janeiro e foi processada é a deputada Silvia Uaiapi. Ela já foi ouvida, assim como uma outra parlamentar. Mas até o momento, só o deputado André Fernandes ainda não foi intimado para prestar depoimento em relação ao que ele postou, né? Ele também reclama que algumas emissoras estariam dizendo que ele estava aqui no dia 8 de janeiro, o que não é verdade. André Fernandes disse que estava no interior e apenas postou que seria, né, um primeiro ato contra o governo Lula, né, após assumir então o mandato.
É um caso que ainda, como eu disse, deve ser investigado, ele não foi ouvido e acredita que isso pode, inclusive, atrapalhar, né, na sua indicação para participar diretamente aqui da mesa diretora. A data está marcada, né, para a leitura do requerimento no dia 26 e no mesmo dia já é feita ali a indicação dos membros. O que a gente ainda não sabe também é a questão da proporcionalidade, porque como se divide entre deputados e senadores, os partidos ainda estão definindo, por exemplo, o PL, né? Quantos deputados e quantos senadores, somando os dois, eles terão direito a indicar. É por isso que existe uma lista, claro, ali com as prioridades, mas tudo isso deve ser negociado até mesmo entre os outros grandes partidos e 2 superblocos que foram montados aqui na Câmara dos Deputados. A gente vai ver se para esse assunto também deve funcionar essa aliança entre legendas aqui na Câmara. Pioto. Bom, tomara decidam entre eles. Se levar para o Supremo mais uma discussão como essa não faz nenhum sentido, até porque é prerrogativa do próprio Congresso. Berenice, vamos só pegar um outro fato também importante, até porque isso vai caber na CPI, vai ser discutido. A Polícia Federal ouviu também os militares que estavam envolvidos, naquelas imagens, inclusive, do GSI ali, que interagiram com os manifestantes, né? Inclusive com alguns vândalos naquele dia. Exatamente, né? Ontem, no domingo, 9 militares identificados nas imagens do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro foram ouvidos na sede da Polícia Federal durante todo o dia e foram questionados, inclusive, sobre não terem reagido, né? Por que não teriam efetuado as prisões e tudo ter acontecido de forma tão calma ali, né? Bom, o que os militares alegaram é que eles cumpriram ali uma espécie de protocolo, né? E que eles corriam risco de vida, devido o número de manifestantes ser muito maior do que o contingente de homens escalados para trabalhar, para estar ali no Palácio do Planalto naquele dia, no dia 8 de janeiro, né? Além disso, aquele agente do GSI que oferece água para os manifestantes, ele disse que cumpriu uma técnica de gerenciamento de crise, né? Ao oferecer água ali para os manifestantes, seria aí uma espécie de gerenciamento de crise. E, como eu disse, eles usaram aquela espécie de varredura, né? Aconteceu de cima para baixo, retirando os manifestantes do 4º piso e cumpriram um protocolo de prisão no 2º piso. As imagens ainda estão sendo analisadas, né? Até mesmo se esses manifestantes que estavam ali dentro foram presos, qual que é a situação deles nesse momento. E além dos 9 militares, quem também foi ouvido na sexta-feira, vale lembrar, foi o ex-ministro, né, exonerado, o ex-ministro-chefe Gonçalves Dias, que fez várias revelações, inclusive com relação às imagens que foram reveladas na semana passada. De acordo com o G. Dias, ele já havia disponibilizado todas as imagens, né, para todas as instituições de Estado. No entanto, no mesmo dia em que ele fez esse depoimento, prestou esse depoimento, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo, dando a entender que ele ainda não tinha conhecimento. Agora fica o questionamento se essas imagens já estavam no processo e se o ministro e relator Alexandre de Moraes realmente não tinha conhecimento dessas imagens, por que ele pediu, então, a quebra do sigilo, que veio à tona agora e já está disponibilizado no link para que todo o público possa assistir. Volto com você, Pioto. Muito obrigado, Berenice. Vamos lá. Esse caso chama atenção porque o depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general da reserva G. Dias, não bate com o pedido do ministro Alexandre de Moraes de que todas as imagens deveriam chegar até ele, sendo que o ministro tinha dito, o ex-ministro agora, tinha dito que já tinha compartilhado todas as informações e imagens com as entidades de Estado. Daí a pergunta, como é que o Supremo, por exemplo, julgou pessoas ou mandou prender, enfim, julgar ainda não aconteceu, né? Mas enfim, do ponto de vista de mandar prender pessoas sem ter todas as informações. E por que muita gente ainda permanece presa? Com base em quê? Em meia informação? Porque a informação inteira o ministro está dizendo que não recebeu, embora o general tenha dito que já tinha enviado. O ex-ministro, o general de confiança do presidente Lula, G. Dias. Bom,
A CPMI precisa ser instalada e não com o governo comandando, obviamente. 4 horas e 19 minutos.